Então, pessoal, tentei aqui fazer um desenho de um motor, tá? Então, eu vou explicar esse meu desenho maravilhoso para vocês, para ver se vocês entendem mais, é principalmente a parte gráfica que eu vou explicar aqui do lado referente a esse motor, tá bom? Então, primeiro, só para vocês entenderem, no motor, esse aqui é um motor a combustão, dá pra gente pensar um motor de um carro comum, ele tem essa parte móvel aqui, que é um êmbolo móvel, então isso aqui sobe e desce. Só que esse sobe e desce dele está associado às rodas do carro, dá pra gente pensar assim. Então, esse pontinho tá fixo, grudado nesse pontinho fixo, então se eu fizer ele subir e descer, vai haver esse movimento aqui de giro dessa pá, tá bom? Dá pra gente pensar numa roda de carro mesmo. Então, isso daqui é móvel, isso daqui são dois êmbolos também móveis, então eu posso abrir, passar uma mistura aqui, ou seja, jogar uma quantidade de calor, que a gente vai chamar aqui, dá pra gente pensar em fonte quente, tá bom? E aqui também eu posso abrir e fechar isso aqui, que seria a fonte fria, que seria o que vai fora, tá bom? Então, eu posso fazer isso daqui, uma entrada e uma saída. Esses êmbolos aqui são móveis. Isso aqui é uma vela de um carro, isso aqui, o papel dela é gerar uma faísca aqui dentro, né, do motor do carro, tá bom? Então, isso aqui é móvel, isso daqui é móvel, quando eu quiser abrir eu consigo, isso aqui é móvel, se eu mudar a pressão aqui e volume, isso daqui vai se movimentar. Então, o que é mais importante aqui na ideia de máquina térmica? Que eu consiga associar a energia térmica diretamente à energia mecânica. Traduzindo para a gente, eu consigo, por meio de uma fonte de calor, gerar um movimento de alguma coisa, tá bom? Agora eu vou tentar explicar a parte gráfica, que eu vi que vocês tiveram mais dificuldade, tá? Então, eu vou pensar nesse motor aqui por etapas. Eu vou pensar assim, olha, a primeira etapa desse motor é chamada de admissão. Então, a parte de admissão é onde eu vou abrir esse êmbolo aqui e vai entrar uma mistura de ar mais combustível. Veja, essa etapa de admissão, que é uma mistura que vai entrar de ar mais combustível, o êmbolo tá parado aqui, né? E quando abre esse êmbolo pequenininho e que entra por aqui, então, eu vou pensar, ó, uma mistura de ar mais combustível. Essa etapa de admissão, graficamente, a gente poderia pensar o seguinte, ó, pressão por volume. Como eu estou botando combustível mais ar, há um aumento brusco de volume. Professora, como é que eu olho nesse gráfico e vejo que é um aumento de volume? Gente, ó, veja, ele vai de um volume mais próximo do zero para um volume maior, mais distante do zero. Eu não vou botar números, mas então o volume dele vai crescendo. E professora, a pressão não cresce? Não, porque esse processo é muito rápido, né? Então a pressão aqui interna, ela é constante. Por quê? Porque quando eu coloco mais material, na realidade é esse êmbolo que é empurrado para baixo. Certo? Então por isso que esse espaço aqui cresce. Joia? Então, ó, o volume aumenta, e a pressão permanece constante, ó, ela fica aqui no valor fixo. Veja que não há um crescimento nesse eixo do gráfico, tá bom? Então, como o volume aumenta, mas a pressão não muda, a gente diz que esse processo aqui é um processo isobárico, certo? Processo isobárico, não há uma mudança de pressão, que é o que a gente já viu aqui, né? Só quem muda é o volume e pode mudar a temperatura também, certo? Esse processo aqui é conhecido como expansão, tá? Por que expansão? Porque eu vou de um volume menor para um volume maior, que eu estava explicando para vocês, tá bom? Agora vamos pensar na segunda etapa. Vou desenhar a segunda etapa aqui para baixo, ó. Na segunda etapa, há um processo que a gente chama de compressão. E eu já vou explicar que o nome dessa compressão é adiabática. Adiabática. Então, veja, no segundo processo, graficamente, a gente vai ter o seguinte, ó.
pressão por volume. Então, quando eu empurrei essa mistura, esse pistão foi para baixo, porque aumentou esse volume, né? Então, o pistão foi para baixo. Nesse processo do pistão ir para baixo, ele deu a volta completa. Então, o próprio pistão aqui, ele vai voltar e vai pressionar essa parte aqui de novo. Certo, gente? Então, ó, ele vem, empurra. Como ele é móvel, ele volta. Então, se ele volta, dá pra gente pensar o seguinte, ó. Essa parte vai diminuir. Então, a gente pode pensar num volume menor, né? Então, veja, ele estava num volume aqui, ó, nesse ponto do gráfico, e ele vai diminuir o volume dele, só que ele vai diminuir mais ou menos numa curva desse tipo aqui. Veja, ó, ele vai de um volume que ele estava mais distante do zero para um volume menor, porque esse êmbolo ele sobe depois que esse ciclo dessa volta completa, então ele retorna, certo? Em termos de pressão, eu posso dizer o seguinte, ó, que ele estava numa pressão menor e vai a uma pressão maior, certo? Então, aqui tanto muda o volume quanto muda a pressão. Por que que não é expansão e é compressão? Porque o volume diminui, ó. Veja que esse é o sentido da curva. Tá ok? Professor, e essa palavra adiabática? Gente, adiabática quer dizer que não há troca de calor. Não há troca de calor. Traduzindo pra gente, como não há troca de calor, a gente vai ver que a temperatura provavelmente se mantém constante durante esse processo. Por que que não há troca de calor aqui quando o êmbolo volta e comprime aqui? Porque esse processo é muito rápido, né? Então, não dá tempo para ele perder calor para o meio ou para nenhuma parte desse sistema, tá? Então, por isso é o que a gente chama de compressão adiabática. Então, vamos lá. A terceira etapa, eu vou desenhar aqui. Então, ó, a gente já viu. Primeira etapa, enche, empurra para baixo. Segunda etapa, empurrou para baixo, sobe e comprime. Na terceira etapa, vou botar aqui, ó. A terceira etapa de um motor, ela é conhecida como explosão mais expansão. Então, vamos pensar isso graficamente aqui, ó. Pressão e volume. Bem, isso aqui comprime até chegar no limite dele, né, do êmbolo aqui, né? É porque isso aqui vai ter um certo tamanho, certo? Então, a partir daquele limite, eu posso dizer que o volume dele que estava aqui nesse ponto, ó, eu vou desenhar a partir dele, só que mais aqui pertinho, ele permanece constante, certo? Mas veja, ele permanece constante, mas como ele comprimiu, houve, ó, por que que o volume permanece constante? Gente, ó, ele fica nesse ponto aqui, ele não muda, nesse ponto que ele chegou. Ele só sobe no gráfico. Se ele só sobe no gráfico, eu posso dizer que ele foi de uma pressão menor para uma pressão maior. Então, nessa parte aqui, aumentou a pressão, né? Se o volume foi constante, a gente pode classificar o volume constante como isovolumétrico. Então, aqui, volume constante, isovolumétrico. Só aumentou quem? Só aumentou a pressão. Então, comprimiu até o limite. Nesse limite, o volume fica constante, então não muda, há um aumento brusco de pressão. Quando chega no limite desse aumento de pressão, essa vela aqui do carro, ela solta uma faísca. Como isso aqui era ar mais combustível, vai ocorrer uma explosão. Gente, ó, se aqui dentro ocorrer uma explosão, vai de novo empurrar o êmbolo para baixo. Estão acompanhando? Então, vai aumentar esse volume de novo. Então, posso dizer o seguinte, ó. Em seguida, há um aumento de volume de novo. Por que aumento de volume? Ele sai de um volume mais perto do zero e vai para um volume final aqui, né? Maior, certo? Então, veja, aqui houve tanto mudança de volume, que o volume aumentou, e a pressão que estava alta, como empurrou para baixo, isso aqui ficou mais diluído, dá pra gente pensar assim, né? Então, a pressão diminuiu, certo? Então, se a pressão diminuiu, e o volume também modificou, veja que essa curva é bem semelhante a essa. Então, nessa curva aqui, a gente pode também lembrar que esse também é um processo adiabático. Tá joia? Então, se é um processo adiabático, não há troca de calor. Então, quando a curva é desse tipo, dá pra gente associar que a temperatura é constante, não há troca de calor. Certo? Então, essa aqui seria a terceira etapa
que é o que a gente chama de explosão mais expansão. Explosão por quê? Ele vai até um certo limite de volume, o volume não muda. Nesse ponto, explode, solta uma faísca aqui. Como aqui tem ar mais combustível, se explode, empurra para baixo. Então, um aumento de volume e diminuição da pressão. Certo? Para finalizar, vou fazer aqui no cantinho. Se precisa, eu vou chegar um pouquinho a folha para cima. Eu vou colocar aqui, chegar um pouquinho só a folha para cima para não ter problema. Vai ser a quarta etapa. Essa quarta etapa, vou chegar um pouquinho mais para cima. Essa quarta etapa é a etapa que a gente chama de expulsão. Por que expulsão? Expulsão porque quando acontece, depois da explosão que acontece esse processo aqui, que empurra o êmbolo para baixo, o êmbolo vai retornar e esse pistão aqui que a gente pode abrir, ele abre e essa mistura sai. Então dá pra gente pensar o seguinte, ó, em termos de gráfico. P por T. P por V. Não apareceu um pouquinho mais para cima então. Deixa eu corrigir aqui. Então, em termos de gráfico, a gente vai ver o seguinte, olha, o volume estava grande, né? E esse volume vai ficar fixo. Ó, então, ele permanece o volume, mas quando eu abro isso daqui, como sai substância desse interior, porque ele chegou no limite dele, né? O pistão vem e retorna, e ele chega no limite dele, a gente pode pensar assim, ó, que o volume diminui aqui, ó. Desculpa, que a pressão diminui e que o volume permanece o mesmo, porque de novo ele chega no limite dele. Essa setinha não tem, então a gente tem só a continuação dessa reta. Como quando ele chega no extremo dele e não modifica o volume, a gente diz que na expulsão tem um processo isovolumétrico também. Mas só que nesse processo, em vez de haver um aumento de pressão, há uma diminuição de pressão. Mas, professora, por que aqui diminui a pressão? Porque quando eu abro isso daqui, sai essa quantidade de substância que tem aqui, resultado desse processo químico, né, de combustão, tá? Quando essa mistura sai, gente, ó, para vocês entenderem, acaba diminuindo o volume também, né? Num segundo passo aqui na expulsão. Certo? Até chegar, veja, retornamos para o ponto inicial, certo? Então, nesse ponto inicial aqui, daí vai continuar o processo tudo de novo, vai voltar ao ciclo, tá? Então, aqui, esse processo aqui é isovolumétrico, já esse processo aqui, ó, quando sai a mistura que retorna para o zero, o motor, aqui, ó, eu vou fazer uma setinha, esse aqui é isovolumétrico, e esse aqui, como ele, ó, permanece constante a pressão, a gente diz que ele é isobárico, certo? Então, veja, na expulsão, por que é expulsão? Porque abre e sai o resultado, né, desse processo químico aqui de combustão, tá? Veja, ó, eu desenhei por partes, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Na primeira etapa, só tem uma parte gráfica, isobárica, porque a pressão é constante. Na segunda etapa, eu só tenho uma parte gráfica, que é a compressão adiabática, então é uma curva que diminui volume e aumento de pressão. Na terceira etapa, eu tenho duas partes gráficas, uma que é isovolumétrica, que não muda o volume, e outra que é adiabática. E na última etapa, na quarta etapa, eu tenho também duas partes gráficas. A expulsão corresponde a uma parte isovolumétrica, que diminui a pressão, mas o volume permanece constante, e uma parte que é isobárica, que a pressão permanece constante e diminui o volume, né? Por que diminui o volume, professora? Porque se saiu a substância, diminui o volume aqui, o êmbolo retorna para o zero. Ok, gente? Se eu fosse unir todos esses gráficos num só, vou tentar aqui fazer o final para vocês, tá? Ele seria mais ou menos o seguinte, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer nesse cantinho aqui, mas eu vou tentar. Vou fazer aqui, ó.
P por V, né? Pressão por volume. Então, vou fazer a etapa 1. Etapa 1. Vou fazer a etapa 2. Etapa 2. Vou fazer a etapa 3. Ai, ficou torto aqui, gente. Etapa 3. Vou fazer a etapa 4. Etapa 3. A etapa 4 volta pro ciclo. E retornaria aqui, gente, bem em cima dessa reta, tá? Eu vou desenhar aqui embaixo só pra vocês entenderem. Vou desenhar assim fraquinho, porque aqui fecha o ciclo, né? E aqui reinicia o ciclo. Tá joia? Então, ó, retornando com vocês. Isobárico, adiabático. Isovolumétrico, adiabático. Isovolumétrico e retorno isobárico. Ok? Eu espero que tenha ajudado um pouco, tá, gente? Mas qualquer coisa vocês vão me dando retorno e a gente vai trabalhando e construindo junto, tá bom? Um abração e saudades de vocês, de ver vocês presencialmente, tá? Até mais!